certo com vocês? Espero que sim. Sou a professora Jéssica e no encontro de teatro hoje falaremos sobre teatro invisível. Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de método, de técnica teatral. Mas primeiro eu gostaria de saber o que vem à mente de vocês quando ouvem esse título, Teatro Invisível. Como será que ele é? Onde será que ele acontece? E por quê? Por que desse nome? Qual o objetivo que se tem com esse nome? Entenderam? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Quais são as hipóteses que vocês levantam, que vocês imaginam? Será que é um teatro que não tem como ser visto? Ou ele é um teatro que justamente vem nos fazer a pensar, a refletir sobre essa questão da visibilidade, da invisibilidade que acontece na nossa sociedade. Então vamos lá, galerinha. O teatro invisível, ele surge com o teatro do oprimido, que é um método cênico e pedagógico criado pelo brasileiro Augusto Boal. Então, a principal fonte, foco do teatro do oprimido é justamente trabalhar as questões sociais. É um teatro social, é um teatro político. Então, as temáticas vão acontecer em torno dessas questões da relação social, da dinâmica social. Então, vamos falar sobre temas como, por exemplo, se formos pensar hoje, a questão do machismo, a questão do feminicídio, a questão do racismo, a questão da desigualdade social, tudo que envolve um opressor e um oprimido, essas relações de conflito, ok? E nos leva a pensar, principalmente, qual é a nossa posição, a nossa relação em relação a isso tudo, como nos portamos. E aí, com isso, ele propõe também, o Augusto Boal, uma quebra na barreira entre público e cena, e atrizes e atores. Então, nesse caso do teatro do oprimido, ele traz essa abordagem de um público que também se torna um agente transformador da ação. Diferente do que nós vemos no teatro convencional, que tem o palco, onde as atrizes, os atores encenarão uma peça embasada em um texto e o público se senta nas poltronas e assiste passivamente aquilo. No teatro do oprimido, não, ele propõe essa ação do público que pode acontecer de algumas maneiras. E o teatro invisível, ele é uma das ramificações, uma das partes da composição do teatro do oprimido. Então, um primeiro aspecto que eu gostaria de apresentar para vocês é que essas encenações, essas peças, elas aconteceram em espaços públicos, na rua, ou dentro de um ônibus, ou em uma praça, até mesmo, quem sabe, em alguma instituição, não sei, uma escola. Até mesmo no projeto aqui a gente já trabalhou durante o período que havia as aulas presenciais, esse tipo de cena, esse tipo de interação. Então, ele acontece em um espaço coletivo, e esse espaço coletivo é em que muitas coisas estão acontecendo, e não apenas um local em que eu vou para assistir uma peça, me sentar, não. Ele busca, de alguma forma, eu vou usar essa metáfora, mas ele busca a multidão, ele busca a diversidade. Então, quais são os espaços em que as pessoas estão? É um espaço compartilhado e essa cena vai acontecer. Essa performance vai acontecer. Então, nós já vemos essa diferença do teatro dito convencional, a relação com o espaço. E além dessa relação com o espaço, uma outra característica muito interessante do teatro invisível é que a busca de trazer uma verdade, um realismo para a cena,
ela é muito forte, no sentido de que, a ponto de quem está vendo, está passando ali, por exemplo, vamos fazer em uma praça, está passando pela praça, a princípio não perceba que aquilo é uma peça teatral. Entende? Diferente, por exemplo, se a gente for pensar no teatro de rua, que existe lá toda uma composição de figurinos e cenários, e você olha, você diz, vai acontecer um teatro ali. Não, no teatro invisível não. As pessoas estão, em sua maioria, vestidas com as suas roupas cotidianas, então são personagens do cotidiano. Muitas vezes a pessoa que está em cena vai ser uma mulher que, sei lá, uma mãe que está ali com os filhos, ou uma pessoa que mora na rua, ou uma pessoa comum que você não sabe identificar qual é a profissão ou o que está fazendo ali, mas está acontecendo algo com ela. Então, nós temos o aspecto de serem espaços coletivos, públicos, em geral, e essa questão dessa quase que se camuflar em meio à multidão. Os atores, as atrizes e até mesmo o enredo, ele tem que parecer comum àquilo, entende? A ponto de, a princípio, as pessoas não perceberem que é um teatro. Elas pensarem que aquilo realmente é um fato que está ocorrendo, ok? E aí, um outro elemento que é o quê? Do que vamos falar? Do que o teatro do invisível, do que o teatro invisível quer falar, o que ele quer mostrar para nós. Então, as temáticas girarão em torno sempre dessas questões relacionadas à sociedade. Vou dar um exemplo de como pensarmos uma cena de teatro invisível, até mesmo dentro da instituição, do projeto. O que poderíamos fazer? Então, o público daqui são crianças e adolescentes. Quais são os conflitos comuns nesse espaço entre esses sujeitos? E aí imaginamos que a cena é a seguinte: as crianças estão brincando, ok? E aí uma das crianças diz que teve o seu brinquedo pego pela outra. A outra assume: peguei mesmo seu brinquedo e agora ele é meu e eu não vou te devolver. Ou seja, nós temos uma situação problema. Aí, o que fazermos? O teatro invisível, ele busca justamente isso, uma ação do público, as pessoas que estão em volta. Na nossa vida cotidiana, se eu vejo uma situação dessa, como eu vou agir? De que forma eu vou me posicionar? O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não vejo? Eu vou tornar aquilo que está acontecendo invisível? Ou eu vou dar uma atenção e dar a visibilidade para aquilo? Como reagirei? Pensar, por exemplo, ônibus, dentro de ônibus, uma situação muito comum. Existem os bancos preferenciais, com aquela marca amarela, em que as pessoas destinadas a sentar naquele banco são pessoas com algum tipo de deficiência física, idosas, grávidas ou com bebês de colo, pessoas obesas. Então existe uma destinação para aquela cadeira. Então, como seria uma pessoa sentar naquela cadeira, uma pessoa jovem, e aí a chegada de um idoso? Eu estou dizendo isso porque é uma situação muito comum para quem pega ônibus. Esse tipo de coisa, provavelmente, vocês que pegam ônibus já viram, enfim. E aí a pessoa não quer se levantar, e ela afirma: não vou me levantar, eu vou ficar aqui. O que nós outros fazemos? Ou perante uma situação de racismo, de bullying, de machismo, como reagimos? Então, a grande sacada, ideia do teatro invisível é isso. Eu trago problemáticas cotidianas que estão o tempo todo aí e que nos incomoda, nos fere. Mas e aí, o que estamos fazendo? Estamos tornando isso visível? Então, acho que se fosse fazer um resumo, parte dessa concepção do teatro invisível é tornar visível
aquilo que já é visível, mas por algum motivo transformamos ou deixamos tornar invisível. E aí dá para pensar em inúmeras situações em que esse tipo de método pode ser aplicado e principalmente refletirmos e agirmos. E toda a relação da nossa perpétua condição de seres sociais. Então, o ser humano só é ser humano na relação com o outro ser humano. Então, o que é bom para mim? O que é bom para o outro? O que deve ser respeitado? O que deve ser preservado de minha individualidade, de minha coletividade? Se não gosto de algo, será que eu devo fazer com o outro? Isso que eu não gosto que façam comigo? E muitas vezes, por que fazemos com o outro aquilo que não gostamos que façam com a gente? Então envolve todo um processo também filosófico, entende? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve e singela, simples exposição conceitual que eu apresentei para vocês. Busquem no YouTube vídeos, você digita lá Teatro Invisível, vocês vão encontrar vários vídeos em que existem recortes de espetáculos, de cenas, e aí vai ficar melhor para que vocês visualizem fisicamente como tudo acontece. Ok? Deixem seus comentários no vídeo, alguma sugestão, alguma dúvida, é só colocar aí. Curtam o vídeo e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.